Olha, Bruno, você tem razão. O livro espírita, ele foi, é e continuará sendo o carro-chefe da divulgação do espiritismo. Porque mesmo as ações mais modernas, na atualidade, utilizando os meios das redes sociais, você repara, Bruno, e amigos que estão nos ouvindo, acompanhando, assistindo, são fundamentadas, essas ações são baseadas no livro espírita. Então, você tem, às vezes, é uma frase que é destacada, não é? Isso é um pensamento, é uma entrevista que é feita, é uma palestra com base num texto, não é? Você tem estudos de livros que acontecem aí para poder conhecer mais o conteúdo, várias peças teatrais, filmes que já foram realizados e que ainda serão. Você vê tudo com fulcro no livro. O livro é, de fato, essa essência, esse fundamento, é o repositório maior, porque ele contém a informação espírita, registra o passado, o presente, já faz a visão prospectiva para o futuro. É muito importante a gente ter o livro cuidadoso, zeloso. O livro espírita, autenticamente, Bruno, é, segundo a dona Ivone do Amaral Pereira, aquele livro que esclarece, porque ele toca a nossa mente, desperta a nossa consciência. Ele consola, porque toca, chega ao nosso coração, nos levando mensagens de serenidade, de paz, de alívio às nossas dores. E ele edifica, porque trabalha a reforma moral, a renovação íntima de cada um de nós, que é o objetivo principal da doutrina espírita, como os espíritos superiores registram lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que o espiritismo surge para promover uma renovação social da humanidade. E a gente sabe que essa renovação social da humanidade se dá pela renovação íntima, reforma íntima de cada um de nós. Por isso que a gente tem muitas obras ditas mediúnicas, notadamente romances, e a pessoa que às vezes não conhece muito, Bruno, verifica, nossa, é um romance, é mediúnico, é de um espírito, então a obra espírita é confiável. Veja, nem tudo que vem da espiritualidade é confiável. O próprio João já dizia no registro das palavras de Jesus, né, que a gente não deveria confiar em todos os espíritos, provai primeiro se são de Deus. E Kardec, na sua genialidade de codificador da doutrina espírita, coloca que não se deve publicar tudo o que dizem os espíritos, porque tudo tem que passar pelo crivo da razão, do bom senso. Por isso que há a necessidade, Bruno, da avaliação, da seleção. O ideal é que esse processo acontecesse antes que o chamado original do livro, no caso, fosse publicado por qualquer editora. O ideal é que a editora tivesse critérios assim seletivos rigorosos, com base, por exemplo, no conteúdo, na finalidade doutrinária, não pode ferir o princípio fundamental da doutrina espírita, senão não é uma obra espírita. A questão da linguagem, porque também você vai identificar, não é a superioridade pela linguagem. Você vai ver se aquele é um espírito, às vezes está assinando, ele tem uma linguagem que não é compatível, Bruno, com o que ele está dizendo, ou com o autor que a gente pressuporia fosse, quando ele tem uma linguagem que é uma linguagem, às vezes, né, até assim, que nos decepciona, como há casos concretos. Então, não é, primeiro, aí é uma mistificação, um engodo, alguma coisa, não é aquele espírito que seria o espírito superior que está assinando tantas obras assinadas eventualmente por André Luiz, por Emmanuel, né? Não para de aparecer aí médico psicografando Emmanuel. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você compara com a linguagem de Chico, é impressionante, destoa, não é? Então, tem que se tomar esse cuidado, fazer avaliação conforme o conteúdo, conforme a linguagem, verificar a oportunidade do título, se ele de fato vai trazer alguma utilidade, alguma colaboração para a nossa reforma íntima, não é isso? E a gente vê a oportunidade da edição. Então, a FEB, por exemplo, faz um critério rigoroso de avaliação. Se você tem uma ideia, e aí o seu público, nosso, né, que estão acompanhando, Bruno, de cada 10 originais que a FEB recebe, ela aprova pelos seus pareceristas apenas um para ser editado. E não significa ainda que será editado porque passa pelo conselho editorial da casa, evidentemente, seu conselho diretor. Então, há um rigor muito grande.